Hoje, no quadro de Direito Ambiental do Portal AgroNews, nós vamos falar novamente sobre procedimentos a serem tomados para evitar queimadas e, quando ocorrerem essas queimadas, o que proceder, como fazer. Em especial porque nós estamos novamente com o Pantanal em chamas e o governo, bem como com entidades, tem se reunido e tentado achar alternativa. Nos acompanhe. Hoje, no quadro de Direito Ambiental do Portal AgroNews, nós vamos falar novamente sobre fogo, mas em especial sobre a medida preventiva muito importante que é o aceiro. E para isso eu conto com a participação especial do Salatiel, que é um ecólogo e fundador da empresa Infecológica, que trabalha com essas situações e principalmente em orientações ao produtor rural nesse sentido. Diz para a gente, de forma objetiva, qual é a função do aceiro, Salatiel? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que dizer que nós estamos vivendo a pior seca que já teve aqui no estado do Mato Grosso. Essa seca, por sua vez, faz com que a vegetação ela perca umidade e se transforme em combustível. Então, quando você tem um evento de incêndio florestal natural ou artificial, existe a propagação em função do vento naquela região. E para diminuir essa propagação ou impedir essa propagação, é necessário fazer os chamados aceros. De que consiste o acero? Consiste na retirada dessa vegetação seca, ou seja, desse combustível, na forma de linhas, na forma de como se fossem estradas, onde você tem a retirada dessa vegetação. Então, com esse acero, você consegue diminuir ou até mesmo impedir a propagação desse fogo de uma área para outra dentro da nossa... É como se eu pegasse num pedaço, num talhão, e o fogo fica ali, como ele não consegue necessariamente saltar, porque tem aquela limpeza, ele não tem um combustível, o acero faz esses limites. Salatiel, basta ter acero ou eu tenho que ter mais outras medidas? Essa é um dos dispositivos, mas na verdade nós temos que ter brigada de incêndio, nós temos que ter vários outros dispositivos para conseguir efetivamente conter esse fogo. Uma outra dúvida, o acero tem que ter no mínimo 3 metros, mas ele pode, conforme a região, ser um pouco mais largo? Depende da região. Por exemplo, no Pantanal é considerável que seja um pouco maior. Por quê? Porque venta muito no Pantanal nessa época. Então depende da região, mas é importante tomar cuidado porque a selva pode interpretar esse acero como selva de desmatamento. Então é muito importante conter um pouco isso daí para não virar uma sanção administrativa e penal no futuro. Eu volto a dizer, além do acero, a gente é bom que você tenha abafadores, caminhão-pipa, pessoas que entendam mais sobre o assunto. E se você não tiver tudo isso, chame seus vizinhos, unam esses equipamentos para que vocês possam trabalhar. E aí, se alguém sofrer com esse problema, todos ajudam a conter esse fogo. Dúvidas, entre em contato conosco, o Salatiel vai estar à disposição no nosso quadro de Direito Ambiental. Gratidão.